Boa noite, professor. Thalita, oi, Thalita Vidal. Eu achei que não haveria Ei, professor. necessidade da aula de hoje. Tá travando o meu áudio, não, né? Não, estou ouvindo normal. Ah, então tá. Ô, Thalita, eu achei que não haveria aula de hoje porque o nosso conteúdo se esgotou. Mas aí eu vi que vocês estavam desejosas de uma conversa sobre a V2, né? Aí eu estou Aham. de vocês, e se vocês julgarem também necessário e útil, nós podemos fazer uma correção das questões da prova também, tá certo? Seria Além de as interessante. tendências de nota que vocês queiram tratar, a gente também pode estar fazendo a correção. Aí fica a critério de vocês como que vocês desejarem que seja feito. Se a gente faz Professor, primeira correção, pois não. é que o pessoal comentou lá no grupo e aconteceu comigo também. A Pois questão não. 5, que ela ficou como se não tivesse sido marcada, mas eu marquei. O Mas senhor. isso foi esclarecido no grupo. E, inclusive, eu coloquei a lista nominal dos 42 alunos em que houve essa intercorrência. Está lá no grupo. Vou olhar se o meu tá, porque a minha nota não está computando, não. Eu vou olhar agora. Vou Eu olhar vou olhar agora. aqui também. Estou olhando aqui também. Ei, professor Sinclair, boa noite. Boa noite. Eu Quem sou está a falando? Vera. É a Vera. Oi, Vera, tudo bem? Tudo certo. Eu só estou um pouco preocupada, porque eu também fiquei. Eu tenho que fazer uma prova. Eu estou querendo saber do senhor que dia que vai ser mesmo a AV3 do senhor? Eu tenho que olhar o calendário. Vera, deixa eu só olhar rapidinho aqui. Não, é porque a minha preocupação é porque eu já tenho uma outra prova também no dia 28, compreendeu? Aí eu estou assim, que eu tenho até que Ó, fazer eu uma. botei até o calendário lá no grupo. Deixa eu ver aqui a data, Vera. Eu não consegui abrir, eu estou com um problema que só estou usando o celular, eu não estou conseguindo abrir. Eu estou abrindo aqui, eu falo para você já. Só um minuto, tá? Tá Vou tranquilo. atualizar aqui. Pronto. Ó, Direito Ambiental, quinta-feira, dia 1º de julho. Ah, dia 1º, tá. É, Não, Direito então tá tranquilo. Ambiental, quinta-feira, dia 1º/7, 1º de julho, tá? Tá bom. Então tá bom. Mas, Thalita, o que que aconteceu? Tinha duas letras D, eu expliquei no dia da correção da prova, nós tínhamos duas letras D nessa questão, que Aham. apareceram diferente para os alunos. É porque na hora... Achei aqui, professor, está na linha 28, meu É. nome. Então, olha só, vamos conferir agora, então, a sua nota no Google, no Google, né? Deixa eu conferir aqui. Direito Ambiental, Thalita. Thalita Vidal, 6. Ah, desculpa, devo ter falado, perdão. Thalita, então, olha, tem uma nota aqui, você já viu, né? No Google. Agora Ah, vamos ver no SESV. tá No 6 também. oitavo período, Thalita. Isso. Oitavo B.
E tem que ser acrescido, então, realmente um ponto. E, professor, também aquele um pontinho da questão extra da AV1. Eu fiz. Eu não corrigi a questão extra da V1, Corrigiu, não? eu não consegui corrigir até agora, por conta dessas intercorrências de Essa ambiental, notinha ficou feia. eu não consegui. Primeiro, agora eu estou ajustando essas notas. Esses 42 alunos que estão aí, a nota do Google, eles tiveram aumentado um ponto, que é o Aham. ponto da quinta questão que eles acertaram. O aluno acertou e o Google apresentou a questão como se estivesse em branco. Então, Uhum. pode ter acontecido, eu vou revisar agora à noite, a hora que a gente terminar a nossa conferência, eu vou verificar os 42 nomes, a nota que está no Google e a nota que está no portal, porque se tiver a nota do Google no portal, ela tem que ser acrescida de 1. Eu vi hoje que Era o meu caso Regiane, aí. eu aumentei, o Tiago Lopes também, ele teve um direito a um ponto por conta daquela outra questão dele lá. Essas questões todas estão sendo ajustadas. Todos esses 42 que estão nessa lista marcaram corretamente a quinta questão, o sistema não reconheceu e apresentou a questão como em branco. Eu lembro também que Ana Paula Augusto teve também esse problema, eu já corrigi. Cada um que eu fui tomando conhecimento, essa lista que está aí, são os 42, porque essa lista foi tirada do próprio relatório do Google. O Uhum. Google mostrou quem tinha marcado a letra D com um parêntese só e quem tinha marcado a letra D com 2 parênteses. O erro de digitação é que provocou esse desvio. O conteúdo das 2 letras D era o mesmo. Só que quem marcou a letra D, que tinha 2 parênteses, o Google não reconheceu. E o que me chamou a atenção, Thalita, é porque o sistema não admite questão em branco. Quando o Francelan me falou isso, quem levantou essa questão a primeira vez foi o Francelan. E eu estranhei, porque o Google não aceita que você deixe a questão em branco. Se você Você deixar uma coloca lá. questão em Aham. branco, você não consegue passar para a questão subsequente. E aí isso me chamou a atenção. Eu pedi ajuda à equipe da TI, eles geraram um relatório do próprio Google e no relatório do Google aparece as 2 letras D. Então, a gente verificou que 42 alunos, no relatório mesmo, eu até mostrei esse relatório no grupo. É porque é muita conversa, às vezes não acompanha, não dá para acompanhar tudo. No próprio relatório, não, é visível. Se você quiser, eu abro aqui a câmera aqui em cima do relatório. Não, Ele é tranquilo, eu visível. abri aqui, eu vi, meu nome está lá na linha 28, Isso. tá Esses certinho. 42 alunos terão o ponto da questão número 5 que acertaram assegurado. Isso aí não tem dúvida quanto a isso. A questão ela apareceu como em branco e a letra D tinha sido marcada. Mas foi um problema, uma não conformidade, não foi nem do Google, na verdade, fui eu, na hora de digitar, que eu digitei, na hora de colocar aquele parênteses na letra D eu coloquei 2 parênteses. E aí, alguns alunos, aí depois eu corrigi, só que para o Google ficou os 2. Quem marcou a letra D com um parêntese só, ele deu o ponto, e quem marcou a letra D com 2 parênteses, ele colocou como se a questão tivesse em branco. Mas isso já está sanado, inclusive, essa lista eu fiz questão de publicar no grupo, até para que vocês tivessem exatamente esse controle. Houver qualquer dúvida com relação à questão número 5, é só ir nessa lista onde estão os 42 nomes. Entendi. Tá bom? Tá. E a questão 1 você vai corrigir depois, né? Eu vou ter que corrigir depois,
porque eu não Tá. tive condição de corrigir. Porque, olha só, houve uma situação seguinte, a AV1, quem fez a AV1 recebeu os 2 pontos lá naquela ocasião, 2, 1, o quanto tinha que receber. A questão número 5, ela era opcional e seria computada agora na V2, que não tem atividade, que não tinha atividade. Na verdade, a questão número 5 é um ponto extra, é uma bonificação, é um ponto adicional, além dos 10. A minha questão só era isso, professor, porque tem a questão das 5 que não tinha sido computada, né? E tem essa questão extra da questão AV1, mas extra o senhor falou opcional que da vai questão corrigir, 5. então tá ok. Porque Vou deixar o pessoal se questão, manifestar. essa questão número 5 da atividade, eu vou ler uma por uma, eu vou corrigi-la. Tá bom, Uma por tá uma. ótimo. Tá certo? Beleza. Deixar o povo falar também, porque às vezes eu tomo conta, né? Pois não, Thalita. Tá jóia. Pois não, pessoal. Parece que a Camila Matheus queria fazer um questionamento, Camila. Ela nem está aqui, professor. A Camila que está presente é a Gomes. Não, é a Camila Matheus, que lá no grupo, aquela hora, ela entendeu necessária a reunião, necessária a conferência. Ela não está presente aqui, não. Tá. Mais alguém Só tem eu, tem alguma dúvida? Pois não? Só tem eu só, eu não levantei a mão, não. Só você, Thalita? Camila, eu não levantei a mão, não. Ah, tá. Não, a Camila Gomes, né, que está falando? Isso. Não, é Camila Matheus, que pediu que tivesse... Ela mandou mensagem aqui, ela está entrando, é que ela teve um... ótimo. Tá. Eu não consigo ler o chat. Ela entrou, professor. Ei, Camila. Ei, professor, boa noite. Boa noite. Tudo bom, Camila? Tudo. Qual que seria a dúvida? Então, professor, eu queria mesmo saber a correção mesmo da prova, né? Pois Porque não. Vamos lá, então. Você está com a prova aí? A primeira questão: o Plano Diretor Urbano, PDU, constitui importante instrumento de planejamento e desenvolvimento urbano, cuja obrigatoriedade decorre de sua matriz constitucional. Isso está lá no artigo 182 da Constituição. Nós trabalhamos bastante isso em sala de aula. Letra A, perdão. Letra A, capitais e cidades sedes de indústrias de alto impacto ambiental. Letra B, cidades com mais de 20 mil habitantes. Letra C, região metropolitana e seu entorno. Letra D, cidades com mais de 10 mil habitantes. E letra E, cidades com mais de 20 mil eleitores. A resposta correta é a letra B, que traduz a expressão literal do artigo 182 da Constituição. Cidades com mais de 20 mil habitantes. Na aula, eu alertei para que vocês tivessem cautela, porque a Constituição falava em habitantes, não falava nem moradores, nem eleitores, né? E aí a letra E fala exatamente em eleitores. Então, a gente tem que ter cuidado na hora de prova, de concurso. O texto constitucional estabelece habitantes, né? E são conceitos, figuras juridicamente distintas. Certinho essa? Alguma dúvida sim. com relação a essa questão, Camila? Minha Questão número dúvida 2. mesmo, professor, Pois não? é sobre a questão número 3, Questão a número número 3. 5 e a número 6. Questão número 3, número 5 e 5, 6. número 6.
Você quer que a revisão, que a correção se concentre sobre essas 3 questões? Pode ser, para não te atrapalhar também. Não, não atrapalha, não. Estou aqui para isso. Pode ficar tranquilo. Questão número 3. MDM Participações Limitadas, sociedade empresária do ramo do comércio varejista, adquiriu amplo imóvel urbano com o objetivo de construir um shopping center. Aprovado o plano diretor urbano, posteriormente à aquisição, verificou-se que aquela zona urbana tornara-se inadequada ao uso que se lhe destinara. Ele comprou um imóvel com o intuito de fazer um shopping center lá. Com a mudança posterior do PDU, aquela zona urbana não comportava mais aquele empreendimento. A partir da análise da hipótese, considerando que o município possui população inferior a 20 mil habitantes, é correto afirmar. Aqui no enunciado, essa informação de que o município possui 20 mil habitantes, inferior a 20 mil habitantes, é só um caco, é só uma informação dispersiva. Ela não tem relevância nenhuma para a solução da questão. Porque independente, porque se a cidade tem menos de 20 mil habitantes, ela não é obrigada a ter o plano diretor urbano. Mas se ela adota, facultativamente, se ela adota o plano diretor urbano por lei, essa lei se torna obrigatória para todos. Então, ninguém pode se arvorar em não querer cumprir o plano diretor porque a cidade tem menos de 20 mil habitantes. A cidade não está obrigada a adotar o plano diretor se ela tiver menos de 20 mil habitantes. Mas, se ela adotar, os moradores, os munícipes, os empreendedores ficam obrigados a cumprir o plano diretor. Então, essa informação que está no enunciado de que a cidade tem menos de 20 mil habitantes, para a solução do problema, ela é absolutamente irrelevante. Ela só entrou aí como um fator diversionista, como um fator dispersivo. Na verdade, ela não constitui fator de solução da equação posta, não. Letra A. Como a aquisição se deu anteriormente à aprovação da lei e com o novo zoneamento urbano, o imóvel não se presta mais ao fim a que se lhe destinava. A empresa tem o direito de ser indenizada pelo poder público em face do prejuízo sofrido. Absolutamente, né? Ela não tinha nem direito adquirido, ela tinha uma expectativa de direito. E ainda que ela tivesse direito adquirido em matéria ambiental, eu tenho repisado isso muito nas aulas, em matéria ambiental, não existe direito adquirido, dada a relevância do direito material tutelado. Outro aspecto é que a licença ambiental, eu falei isso algumas vezes em algumas aulas nossas, a licença ambiental, em que pese o nome licença, o nome iuris que foi dado a ela, ela não tem natureza de licença. A natureza dela é de mera autorização. A natureza jurídica da licença ambiental não é licença, é autorização. Então, ela é outorgada a título precário, podendo ser revogada a qualquer tempo. Então, a letra A, assertiva A, está incorreta. Assertiva B, tendo em vista a disposição constitucional de que a lei não poderá retroagir para prejudicar, a municipalidade deverá disponibilizar área em espaço adequado para a permuta da área tornada imprópria ao uso a que se destinar. Absolutamente, né? Jamais a municipalidade pode ser obrigada a permutar bem. Ela pode ser até obrigada a indenizar, que não é o caso dessa questão, mas nunca ela não pode ser obrigada a permutar um bem dela. Isso aí é ato discricionário, né? Então, essa questão está assertiva, ela está errada. E eu repisei muito em sala de aula que não há direito adquirido. E, nesse caso, nem direito adquirido não é? É uma expectativa de direito. Ele comprou com a ideia de construir o shopping. Mudou o zoneamento urbano, não há direito adquirido em matéria ambiental, e, nesse caso, nem direito adquirido né? A resposta que devia ter sido
assinalada é a letra C. Devem prevalecer as novas disposições de uso do solo urbano, aquelas do PDU, uma vez que o meio ambiente urbano deve ter uso que se lhe destina à lei de zoneamento, PDU, né? Com prioridade à habitação. Inclusive, eu falei isso, que a prioridade é a habitação por conta do princípio do espaço mínimo vital, né? E dele decorre o direito à moradia com dignidade, né? Eu me recordo que foi objeto de reflexão nossa em uma das nossas aulas de meio ambiente urbano. As outras duas estão Professor, esse erradas. daí eu confundi. Eu achei que o senhor estava querendo saber sobre o plano diretor urbano, porque no Mas o caso, enunciado levava a isso. Mas, na verdade, não tem nada a ver com o plano diretor urbano. pegadinha. Hã? Pegadinha para confundir a gente. Não, mas esses cacos você vai encontrar muitas vezes nos enunciados, mas o objetivo aí é com relação à retroatividade ou não, com relação aos efeitos da nova lei de zoneamento urbano. Tá? Questão, Tá então, bom. número 5, né? Quer que veja número 4, Camila? Não, só assim que é 6. Questão número Vê 5. todas, professor. Oi? Ô, Vê professor, eu também gostaria também que o senhor desse uma olhada em todas, principalmente para quem vai fazer A a V3, técnica Ótimo, então. V3. Então, vamos lá. Eu pulei qual aí, então? Vamos A para 2. a 2, né? É. Antônio adquiriu um sítio onde decidiu construir um açude para criadouro pesqueiro. Por ocasião do processo de licenciamento, lhe foi exigida a elaboração de estudo de impacto de vizinhança, tendo em vista a existência de outros sítios confrontantes em área rural do município. Gente, área rural exige-se estudo de impacto de vizinhança? Não. Estão lembrados da aula? Não. Só em área urbana. Estão lembrados? Eu falei isso várias vezes. Né? Aqui nós estamos na área urbana. Exigiram do homem um estudo de impacto de vizinhança. Totalmente inexigível. Está errado. Não podia exigir isso. O enunciado te dá a solução. À luz da hipótese e considerando apenas os elementos por ela propostos, assinale a assertiva correta. Letra A. A exigência decorrente do princípio da prevenção e o seu não atendimento implicará na não concessão da licença ambiental. O município pode recusar a licença ambiental do Antônio porque não apresentou o estudo do impacto de vizinhança? Claro que não pode. O estudo de impacto de vizinhança só é exigível no meio ambiente urbano. Lembra, eu ainda falei para vocês lá várias vezes na aula, estudo de impacto ambiental é exigível tanto em área urbana quanto em área rural. O estudo de impacto de vizinhança só é exigível em área urbana. O pesqueiro do Antônio está em área rural. Não se exige dele, então, estudo de impacto de vizinhança. Ainda falei, essa é uma falha da lei. Num curto espaço de tempo, ela vai ter que ser sanada, essa falha. Né? Mas hoje é o que está em vigor. Ok? Letra B. O estudo de impacto de vizinhança deverá conter, dentre outros elementos, a estimativa do adensamento populacional, o aumento do tráfego e a demanda de transporte público. Está certo. Teria o estudo de impacto de vizinhança, se fosse exigível no caso concreto da questão, ele teria que conter esses elementos. Então, muitas vezes, eu alertei isso para vocês até na revisão. Muitas vezes você tem uma assertiva correta, mas que não é correta em face do enunciado. E o enunciado ainda teve o cuidado de dizer, olha, considerando apenas os elementos por ela propostos, pela questão proposta. Tá certo?
Eu hoje falei para a Vera, inclusive, né? Estou repetindo agora para vocês. Não adianta, essas questões você não vai encontrar na internet, não vai encontrar ela pronta, com resposta, não adianta procurar. Essas questões são elaboradas especificamente para essa prova, né? Então, não adianta buscar lá, não acha. Então, olha lá. Então, muitas vezes, você tem uma assertiva que é correta, que é o caso da assertiva B, mas que não é correta naquele caso concreto, naquele enunciado. Então, fiquem atentos. Às vezes, você vê lá uma coisa que está igualzinha à lei. Ah, essa está certa, porque ela é igualzinha à lei. Você vai lá no concurso e marca ela. Não, você tem que entender o enunciado e verificar se aquela resposta, apesar de ser correta, em tese, ela é adequada àquele enunciado, ela está correta frente ao enunciado. Tá? Okay? Então, a letra B ela é correta, mas não é correta frente a esse enunciado. Por quê? Nós estamos tratando de um projeto de um açude pesqueiro em área rural. Letra C, a exigência decorrente do princípio do poluidor-pagador. Tem nada a ver com poluidor-pagador, né? Inclusive, nem o enunciado fala que ele poluiu nada, né? Letra D, o deferimento do licenciamento independerá da apresentação do estudo de impacto de vizinhança. É essa que era a questão. Vai independer. Por quê? Porque ele está em área rural. O município vai ter que dar o licenciamento ambiental se os demais requisitos forem atendidos, mesmo que ele não tenha um estudo de impacto de vizinhança. Por quê? A exigência do estudo de impacto de vizinhança, nesse caso da questão, ela é descabida, ela é arbitrária, ela é ilegal. Letra E, não apresentado o estudo de impacto de vizinhança ou considerado insuficiente, deverá a autoridade ambiental indeferir o licenciamento em aplicação do princípio da precaução. Está toda errada essa assertiva. Primeiro que a autoridade, se ele não apresentar, ele está certo, porque não tem que apresentar. E segundo que estamos longe aqui do princípio da precaução, né? Então, a resposta que deveria ter sido assinalada é a letra D. A questão número 2 é letra D. Questão número 3 nós fizemos. Questão número 4. Professor, rapidinho, deixa eu Pois não, só fazer um comentário aqui à a vontade. respeito da 3. Pois não. Eu entendi, né, que você a explicação em relação à letra C, porém, não seria o caso de anular essa questão, não, porque, no meu ponto de vista, tem duas corretas, porque a Qual afirmativa seria a que outra está presente correta? na D, Qual que ela seria a outra também. correta? Então, a afirmativa que está na D, ela também está correta. Está totalmente errada. Não? Está totalmente errada. Não Primeiro, tem que ter 20 não, ele mil. não pode exigir o estudo de impacto de vizinhança. O Peraí. cerne da questão, o objetivo do pedagógico, eu falei isso 1000 vezes em sala de aula. Em área rural, não é exigível o estudo de impacto de vizinhança. Só em Professor, área Lúcia, urbana. mas Que ela, é Mas ela o que não a eu está estou 3, falando. falando. peraí. É a 3, professor. É a 3 que ela está falando. Eu estou falando da 3. Eu estou falando da 3. Ah, Peraí. desculpa, Está perdão, falando desculpa. Ah, tá. da Ah, 2. É tem razão. porque, é porque o que MDM, está afirmando na D participações e é tal. correta. Está Qual que é correto. E o que correto? Por você que a pergunta letra na D? questão é o que está correto, a afirmativa correta. Não, não, Peraí. olha só. O plano diretor urbano somente é exigível de população que seja superior a 20 mil habitantes. Gente, eu acabei de falar isso agora. A resposta está correta, mas ela não é correta frente ao enunciado. Olha só, se eu falar para você aqui, você me pergunta, quantas horas são, professor? Eu vou te responder, 4 mais 4 é igual a 8. A minha resposta está correta? Sim, professor, eu entendi essa colocação, mas veja Mas bem, ela olha está só, de olha o que diz o acordo com a sua enunciado. pergunta? Não, eu não tenho duas questões erradas, corretas aqui, não. É frente ao enunciado. Frente ao enunciado. Pois é, Olha mas no lá, olha. Pois é.
Mas olha Não, só, não, de forma alguma. De forma alguma. O fato de eu ter uma resposta, uma assertiva correta, não quer dizer que essa assertiva é a correta daquela questão. professor, só um minutinho, Ah, deixa eu fazer meu raciocínio aqui, olha só. Ele ah, fala que foi aprovado um plano diretor urbano, né? Na questão, ele fala, ó, sim. aprovado o plano diretor urbano, posteriormente à aquisição. A partir da análise da hipótese, considerando que o município possui população inferior a 20 mil habitantes, é correto afirmar que plano diretor urbano somente é exigível de municípios cuja população seja superior a 20 mil. Aí Como não, que aí você aprovou? pegou, você Pois é, retirou. como que Não, aprovou? não. Você retirou a última frase do enunciado para justificar a resposta. Está errado. Você Não, a tem que última frase eu falei, a interpretar o partir da análise enunciado. da hipótese. Não, e qual que é a hipótese? A hipótese é que ele comprou um imóvel e que depois o plano diretor mudou e o que ele pretendia fazer no imóvel já não tinha mais cabimento, já não era mais aceitável naquela zona urbana. Olha, é evidente. E isso aí vai obrigar o município a dar outro imóvel para ele? Claro que não. A indenizar ele? Claro que não. Sim, O plano professor, diretor entendo, urbano novo. entendo. Eu entendo, mas eu não estou entendendo por que que a D está errada, entendeu? Ela está errada frente ao enunciado. Ela está errada frente ao enunciado. Mas Consigo. eu também concordo Se com a eu te Thalita, pergunto, não, professor. O de que forma que o alguma, gente. enunciado Se eu te quer, pergunto então? quantas horas são e você me responde 5 mais 5 é igual a 10, a sua resposta está correta, mas não Pois responde a é, minha mas questão. o Mas não enunciado ele responde está a minha questão. perguntando qual que é a afirmativa correta. O enunciado está claramente. O Frente à enunciado está falando questão, ali, é correto a afirmar. partir da análise da hipótese. A partir da análise da hipótese, assinale a afirmativa correta. Não tem duas questões, não. Hipótese de forma alguma. Inclusive, eu elaborei essa questão com absoluta consciência. Eu elaborei essa questão com absoluta consciência, tanto do ponto de vista gramatical, quanto do ponto de vista do objetivo pedagógico. Inclusive, eu dei esse caso em sala de aula, só que era um posto de gasolina. Estão lembrados disso? Eu dei esse caso em sala de aula, era um posto de gasolina com um fator ainda, um complicador a mais, na hipótese que eu trabalhei na sala de aula. Ele já tinha sido licenciado. Nesse caso agora do shopping, eu nem coloquei que já tinha sido licenciado para não trazer um grau de dificuldade maior para vocês. Mas eu trabalhei essa questão, eu alertei vocês em sala de aula, eu avisei que essa questão ia cair, e não adianta você dizer que a resposta está correta. Claro, a resposta pode estar correta, mas ela não responde ao enunciado. E o objetivo pedagógico da inserção de que era a população inferior a 20 mil era exatamente verificar se você estava atento com relação à questão da retroatividade ou não do plano diretor urbano. O tempo todo na aula, gente, eu trabalhei isso. Não há direito adquirido em matéria ambiental. Desde o primeiro bimestre que eu estou trabalhando isso. Eu dei um exemplo quase idêntico em sala de aula. Podemos prosseguir? Podemos. Então, vamos lá. Questão número 4. 4. O estudo de impacto ambiental como proteção do meio ambiente é exigível. Letra A, somente de áreas e empreendimentos da iniciativa privada. Isso aí eu trabalhei na sala de aula e expliquei. Tanto as obras públicas, os empreendimentos do poder público, quanto os da iniciativa privada estão sujeitos ao estudo de impacto ambiental. Letra B, apenas de atividade ou empreendimento causador de significativo impacto ambiental. Eu alertei a vocês na sala de aula da expressão significativo. Inclusive, tem um slide
que traz especificamente essa questão, entre o material de apoio que eu disponibilizei para vocês. Letra C, sempre que ausente o estudo de impacto de vizinhança. Nada a ver. Eu falei várias vezes, o estudo de impacto ambiental não substitui nem contém o estudo de impacto de vizinhança, nem vice-versa, né? São duas figuras jurídicas distintas que cumprem funções distintas. Letra D, de toda e qualquer obra, pública ou privada, causadora de degradação ambiental. Não, é de significativa degradação ambiental. Letra E, sempre que se mostrar necessário o controle e avaliação dos danos ambientais, de forma alguma, né? Isso aí totalmente subjetivo por parte da autoridade ambiental, né? Eu entendo que é necessário. Aí faz o estudo de impacto ambiental. Eu entendo que não é necessário. Não existe isso. Há um critério objetivo, ela tem que ser significativa, né, a degradação, para tornar exigível o estudo de impacto ambiental. Então, a resposta correta à questão número 4 é a letra B. Questão número 5. A questão número 5, a Camila tinha, inclusive, pedido o destaque dela, né, Camila? Considerando-se o desenvolvimento sustentável, considerando-se que o desenvolvimento sustentável é a capacidade de satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender aos direitos das gerações futuras, a sustentabilidade se apoiaria em 3 pilares, que compõem o denominado tripé da sustentabilidade ou triple bottom line. A partir desses elementos, compõe o tripé da sustentabilidade. Essa questão eu dei em sala de aula, dei na revisão. Quem leu e quem deu a resposta na revisão foi uma aluna chamada Ana Paula Augusto. Eu não sei se ela é dessa turma ou se é da turma da manhã. Mas na revisão, eu lembro... É dessa turma? Ela é da nossa turma, aham. Pois é. Ana Paula Augusto foi quem... Eu lembro direitinho da aula. Inclusive, ela deu a resposta, né? Os 3 pilares da sustentabilidade, né? Letra A, o pilar econômico, o pilar social e o pilar cultural. Letra B, o pilar cultural, o pilar social e o pilar histórico. Letra C, o pilar ético, o pilar econômico e o pilar social. Letra D, o pilar econômico, o pilar social e o pilar ambiental. Essa seria a resposta correta. Letra D, o pilar econômico, o pilar social e o pilar ambiental. E letra E, o pilar agropecuário, o pilar comercial e o pilar industrial. Está errada também. A resposta correta é a letra D. Professor, Na revisão da aula, quem nos deu... Oi? Oi? Eu marquei a letra D e veio como errado. Então, quando terminarmos aqui, Camila, você encaminha o print para mim para eu verificar lá no relatório. Eu posso até olhar aqui, mas vai interromper a aula. Mas depois da aula eu olho para você. Não, eu te mando o print no... Tá bom. Mas nesse caso, só o seu que aconteceu isso? Não sei, professor. Tá. Manda para mim, por favor, o print que eu vou verificar. Mas eu não tenho registro até agora. Primeira vez que eu estou ouvindo isso, eu não tenho registro até agora de nenhuma não conformidade. Isso aconteceu na questão número 5 e eu considerei. Então, Sancler, essa é sou eu, assim? Priscila. Essa é assim? Essa é a 5. Essa é a Seu nome 5. está lá, Camila? Dá uma olhadinha. Deixa eu ver aqui. Se o seu nome está... Tá, meu nome está Não, lá, desculpa. professor. Está lá? Então. Então eu tenho que verificar. Então tá certo. Você tem direito ao ponto. Eu vou verificar a nota que está no relatório do Google. Posso até verificar agora, se você me permite. Rapidinho, ó. Eu não vou falar a nota, tá? Deixa eu ver aqui.
Ó, tem uma nota lá no Google Forms. Você deve ter recebido essa nota, né, Camila? Recebi. Tá. E aqui Recebi no... sim, professor. Tá joia. Aqui no portal do SESV, Camila Matheus Ferreira, Isso. você já olhou o portal? Não, professor, hoje eu não olhei, não. Eu olhei só quando o senhor tinha lançado a nota mesmo. Você tem como abrir o portal aí agora? Tenho. Peraí. Dá uma olhada no portal. E dá uma olhada na nota que o Google te enviou. Ah, o senhor já corrigiu. Certo? Pois é, mas eu Tá certo. não estou entendendo essa correção que está aqui. Espera só um minutinho. É a V2 mesmo? Estou na V2? Estou na V2. Está correto? Porque tá correto, professor. Então tá bom. Vamos prosseguir, então? Professor Pois Sancler, não. Pois não. deixa eu te perguntar, essa questão 5, a resposta certa é a letra D, né, de Letra dado? D. Aham. Então, eu marquei a letra D e também eu fiquei com 0 na questão. Não, mas olha aí na lista, você tem uma lista de 42 nomes que eu Ah, coloquei. meu nome Ah, tá. então tá. Tá joia. Aí tá certo, então, né? Tá bom, tá joia. O próprio relatório do Google apontou essa não conformidade, Leide, e eu corrigi. É Leide que está falando? Leide Pires? Priscila. Ah, Priscila. Hein, Priscila? Ah, deu O próprio problema, né? Google... Oi? Deu um problema, né? Mas, na verdade, a culpa foi minha. Eu coloquei... Quando eu coloquei a letra D, eu tinha que ter colocado um parêntese depois da letra D. Eu Ah, errei e tá. digitei 2 parênteses. Aí, quando eu corrigi, quem marcou a letra D com 2 parênteses, o Google não reconheceu. Eu não posso nem falar que foi, na verdade, uma não conformidade. O erro estava entre a cadeira e o computador. Acontece, professor. Bora lá. Questão número 5, né? A questão número 5 ficou claro do ponto de vista doutrinário, está correto? Sim. Questão número 6. Relativamente à política de desenvolvimento urbano, está lá no artigo 182 da Constituição. Assinale a assertiva correta. Letra A. A política de desenvolvimento urbano tem como limite o direito de propriedade. Está errado, porque, na verdade, ela limita o poder de propriedade. Lembra que eu falei na aula que ela é instrumento de intervenção do Estado no domínio privado, né? Ela limita o direito de propriedade, o direito à propriedade, né? Letra B. O plano diretor urbano decorre de normas de ordem pública e interesse social. Ora, o plano diretor urbano decorre da Constituição, que é a norma de ordem pública, e decorre do Estatuto da Cidade. E na primeira aula, numa das primeiras aulas sobre meio ambiente urbano, eu falei, no artigo 1º, o Estatuto da Cidade fala que as normas do Estatuto são normas de ordem pública e interesse social, normas cogentes, obrigatórias. Dela deve o juiz conhecer obrigatoriamente em qualquer grau da jurisdição, né? Então, essa seria a resposta correta, a letra B. O plano diretor urbano decorre Professor, eu de não normas... concordo, Por quê? porque o senhor está falando sobre a política de desenvolvimento urbano. Eu lembro que até na revisão o senhor falou sobre isso.
E eu coloquei assim: a política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o plano de desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. E o senhor me deu como errado. Como é que é? O senhor Eu me dei deu como como errado? errado. Essa daí? Isso. Não, lê de novo, por gentileza. Como é que é? Eu respondi essa lá em outros. Aí eu coloquei assim: a política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o plano de desenvolvimento das funções Mas não tem sociais. essa alternativa, não, Camila. Não tem, mas tinha a opção de responder em outros, e eu respondi isso Não, em não. outros. Não, não. Inclusive, não tem nem letra em outros. Mas, professor, em outros você podia escrever o que você quisesse responder. Não, aí. A prova é objetiva, de marcar X. E não tinha Então, essa por que que opção. o senhor deu a opção de responder em outros? Eu não dei essa opção, não. O outro não tem nem letra. Mas tinha Todas como as questões escrever. têm 4 assertivas. Mas, professor, a prova tinha a opção lá, igual essa questão. Tinha as objetivas e tinha a Para mim opção também em outros. tinha, e eu coloquei outro Não, mas também. outros não tem opção. Outros não tem essa opção. Todas as Mas questões tem têm como a 4 gente escrever, assertivas. professor. Oi? Mas tem como a gente escrever o que a gente quer Não, responder. mas a prova era E eu objetiva, escrevi lá. gente. Não, a prova é objetiva. Mas isso daí não foi passado para a gente, que não Não, era tá... para responder em outros. A minha não, não, resposta não, está aí não, aí certa. não, aí não. Aí você pode até ter liberdade de recorrer ao conselho acadêmico, mas isso aí não tem cabimento, aí. Essa assertiva não estava colocada, nem essa possibilidade de escrever na prova. Ninguém, não tem isso. Claro que Eu fui claro tinha. várias vezes a prova, na abertura da prova, inclusive eu falei, ainda bem que está gravado, na abertura da e essa agora também está gravada. Abertura da prova, eu falei, são 10 questões objetivas, até para facilitar a correção. Como é que eu ia corrigir? Professor, veja Ah, bem, quando você faz o formulário do Google, você tem as opções de resposta na hora que o senhor está montando a prova. Você tem opções de resposta. Você quer que seja respostas objetivas? Você quer que o aluno responda com campo de escrever, entendeu? Descritivo. E escrito dentre aqui, ó, essas múltipla opções, o escolha. senhor colocou uma opção que era a última lá que estava em outros, que era para o aluno que dava a opção de escrever. Não, É isso que não, ela está falando, entendeu? não, mas Eu aqui também está escrito coloquei múltipla outros. escolha, inclusive no formulário. Se o senhor queria que fosse mais objetivo e não desse opção de o aluno apontar, não deveria ter tido, entendeu? Essa Não. opção aí de outros. Aí não, aí não. Infelizmente, eu não acolho essa ponderação, não. E Mas aí está vocês têm escrito aqui, todo... professor, a nossa prova, eu também Não, fiz a mas mesma coisa que não ela. tem isso. Não, 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 não. Não tinha essa opção. Não, Mas vocês então, fiquem à como é que a gente vontade. conseguiu Vamos escrever, submeter a professor? questão ao conselho acadêmico. Fiquem à vontade. Agora, eu não reconheço. Eu não reconheço. Professor, é só entrar lá na resposta da prova da minha, da Não, Camila. não, não. A prova é de múltipla escolha, todas as questões objetivas. Isso aí não. Aí francamente, não agrega. Eu respeito a posição de vocês, Não, professor, respeito olha o só, direito estou de falando, não é divergir. questão assim de te contestar nada, não. É porque o Não, senhor está falando que não fez, que não tinha essa opção na prova e tinha. não há essa opção. Não há. Eu não Professor, vou reconheço mandar essa um opção. print. Vou Não, mandar um print. Está escrito aqui. outros não era uma opção, não tinha nem letra. Tá bom, Outros não tinha professor. nem Tá bom, letra. então. Beleza, professor. Essa daí, infelizmente, eu não acolho. E se vocês quiserem
Professor, não é questão de pontuação, não, professor. Para mim é indiferente ponto. Eu não faço questão de ponto, eu faço questão Eu não de estou falando conhecimento. só para Eu faço você, questão de Thalita. conhecimento. Eu Não não estou estou falando falando só nada, para nenhum você. questionamento que eu fiz aqui foi em relação assim, brigar a questão de ponto, não, porque eu, de verdade, não Não, faço e nem questão eu estou alguma falando de isso, ponto, né? Nem eu entendeu? estou E eu falando tenho que é questão de consciência que ponto. o meu Eu conhecimento só... depende absolutamente de mim. Mas é porque, tipo assim, a gente fica um pouco assim, chateado, né? De você falar, não, não era, mas é porque tava, tinha na questão, tinha opção. Eu lamento se vocês se decepcionaram aí, mas eu vou respeitar a maioria dos alunos que Falar marcaram a como que a gente prova conseguiu como... escrever se não tinha opção de escrever? Mas beleza, então, professor, beleza. A resposta correta para a sexta questão, então, é a letra B. O plano diretor decorre de normas de ordem pública e interesse social. Olha só, me permita só uma ponderação com relação a esse questionamento. A letra B está certa? Mas o que ela escreveu está errado? Essa também é A uma letra pergunta que eu B, quero saber. a O letra que eu B, escrevi não a está letra, errado olha porque eu só, fiz eu, conforme a revisão eu dele. elenquei aqui algumas opções. Eu elenquei aqui algumas opções. A letra B está errada ou a letra B está certa? Para mim, a letra B está certa. A partir do Se momento que você tratando de marca, a partir do momento que você marca uma das hipóteses elencadas na questão, não tem sentido nenhum buscar outras questões. Agora, professor, mas na o entendimento, questão, o senhor esse é o está meu falando de entendimento e eu política de respeito de você. desenvolvimento urbano. E na Oi? resposta que o senhor colocou é plano diretor urbano. O plano diretor urbano, ele decorre da política de desenvolvimento urbano. Eu falei isso na sala de aula várias vezes. A execução da política de desenvolvimento urbano pelo município se dá através do plano diretor urbano. Várias vezes eu falei isso. Então, não tem cabimento, gente. Mas tudo bem, eu respeito a posição de vocês, mas eu, particularmente, eu não acolho essa ponderação. Questão número 7. A retenção especulativa de imóvel urbano de que resulte sua subutilização ou não utilização acarretará, exceto, letra A, aplicação do IPTU, são aquelas 3 sanções progressivas que a gente trabalhou lá com relação aos imóveis que não cumpriam com a sua função social. Letra A, aplicação do IPTU progressivo no tempo, é uma das sanções. Letra B, desapropriação mediante pagamento em título da dívida pública, não é sanção, ela decorre do interesse público. Então, essa é a questão a assertiva que está errada, é a que deveria ter sido assinalada, né? Letra B, tombamento do imóvel... desculpa, perdão, estou confundindo. A desapropriação mediante pagamento com título da dívida pública é sanção. Desculpa. A desapropriação paga mediante prévio e justo pagamento em dinheiro não é sanção e decorre do interesse público. Desculpa, a letra B realmente é uma sanção. O pagamento mediante título da dívida pública é uma das medidas sancionatórias pela não funcionalidade do imóvel urbano. Letra C, tombamento do imóvel e sua consequente incorporação ao patrimônio público. Essa está errada. Essa é o exceto que deveria ter sido assinalado nessa questão. Primeiro, porque tombamento não é sanção, não tem carga sancionatória. E segundo, porque com o tombamento não acontece a incorporação do imóvel ao patrimônio público. Isso só acontece na desapropriação, né? Ou na expropriação. Letra D, obrigação de parcelamento, edificação ou utilização compulsórios também é a primeira das sanções. Letra E, aplicação sucessiva e progressiva de sanções de natureza administrativa. São as 3 sanções, né? Então, a letra A, a letra B, a letra D e a letra E estão corretas. A que está errada é a letra C, portanto, ela é
a exceção que deveria ter sido assinalada. Questão número 8. Constitui causa impediente da prescrição aquisitiva do domínio de imóvel residencial nos termos da Constituição Federal, exceto. Então, lá no artigo 183 da Constituição, nós temos aquelas hipóteses, aqueles requisitos, constitucionais da uso capião constitucional, lá do artigo 183. O primeiro deles é o animus dominus, ele tem que deter o imóvel com ânimo de dono. O segundo é o requisito temporal, por mais de 5 anos, ininterrupto e sem oposição. O quarto é o requisito espacial, o imóvel não pode ter mais de 250 metros quadrados, o imóvel urbano que não tenha mais de 250 metros quadrados. E o quinto, ele não pode ser proprietário de outro imóvel urbano rural. E eu falei em sala de aula, falei também na revisão, a diferença entre posse e propriedade tinha que ter sido observada nesse caso. E o enunciado traz posse, ele era possuidor de outro imóvel. A posse de outro imóvel não constitui óbice a aquisição do imóvel pela via usucapienda. Então, nós deveríamos ter assinalado a assertiva de letra E. Questão número 8, letra E. Questão número 9. O conceito... Alguma dúvida com relação à questão número 8? Pois professor, essa aí eu fiquei com dúvida. Pois não. Eu marquei a letra A. Né? Priscila, então, ser porque um imóvel usucapiendo integrante do patrimônio público. Porque, na verdade, eu fui por esse lado aí. Eu fui nos requisitos do uso capião, e a única que não se enquadrou foi a questão do patrimônio público. Por isso que eu fui no exceto essa daí. Porque fala a questão... Não, mas olha só, é causa que impede a aquisição. Ele ser integrante do patrimônio público impede. Então, exceto, por isso que eu marquei essa daí, exceto, não, perdão, mas eu estou falando errado também, Priscila. Ainda bem que você chamou a atenção. Não, aqui é para marcar o exceto. A única que não é exceto é a letra C. Desculpa, eu falei a questão do possuidor. Quem é possuidor não é causa impediente também, não. Como é que é, Sancler? A resposta é a letra C? Não, qual que é a resposta? Deixa eu ver aqui. Não, a resposta... Para mim, saiu a resposta letra E como resposta correta. Isso. Mas eu marquei... Porque a questão de... Olha só, o possuidor e o proprietário são figuras distintas. Sim. Então, o fato dele ser possuidor não vai impedir dele adquirir o domínio, só se ele for proprietário. A lei é clara. Sim. Tá. Foi a pegadinha, foi essa questão aí. Se tivesse como proprietário, a resposta estaria errada. Foi por isso que eu marquei a letra... Mas o patrimônio público também não tem a atenção de vocês na aula quanto a isso. Fiquem atentos, se for possuidor... Questão número 9. O conceito de desenvolvimento... Espera aí, Sancler, mas essa questão aí do patrimônio público, aí eu não estou... Isso aí que eu fiquei também. Porque isso aí não faz parte, né, dos requisitos do... Essa aí também está errada, né? Ela impede, uai. Se for do patrimônio público, impede de aquisição. Constitui causa, então, mas para marcar a que não impede. Então, eu pedi o exceto. Então, exceto. Essa daí não é exceto, não? Ser um imóvel... Não. Se ela for do patrimônio público, não vai haver uso capião. Impede. É causa impediente. Sim. Aqui não é impediente, é ele ser possuidor. Se ele for possuidor, ele pode adquirir o imóvel pela via do uso capião. Tá? Entendi. Se ele for proprietário, não pode. Alguém até levantou uma questão, eu não sei se foi na turma de vocês ou da manhã. Mas se o imóvel for do sistema financeiro da habitação... Lembra? Teve uma discussão até em torno disso. Eu não sei se foi nessa turma ou na turma da manhã.
Alguém levantou essa questão. Não, tudo bem, tá bom. Fechou. Podemos prosseguir, então? Questão número Pode. 9. O conceito de desenvolvimento sustentável decorre dos princípios. São 2 princípios. Eu falei isso em sala de aula. Inclusive, num dos slides tem isso também. Do não retrocesso ambiental. Está correto, porque eu falei princípios, aqui só tem um, né? E não é ele. Letra B, do poluidor pagador e do usuário pagador. Não é. Da ubiquidade do acesso equânime. Também não é. Da precaução e da ubiquidade. O princípio da precaução é um princípio de raríssima incidência, né? Não é. Da prevenção e da solidariedade intergeracional. Prevenção e solidariedade intergeracional são os 2 princípios que informam o princípio do desenvolvimento sustentável. O conceito de desenvolvimento sustentável. Alguma dúvida com relação à questão número 9? Qual ficou a letra mesmo, professor? Letra E. Questão número 10. Carlos, em visita a determinado município do interior do estado do Rio de Janeiro, decide pichar e deteriorar a fachada de uma igreja local tombada por seu valor histórico e cultural pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Cultural, INEPAC, autarquia estadual. Considerando o caso em tela, assinale a afirmativa correta. Letra A, Carlos, essa daqui, o objetivo pedagógico dela é com relação a aferir aquela questão da tríplice responsabilidade, né? Letra A, Carlos será responsabilizado administrativa e penalmente, não podendo, já está errado, não podendo ser responsabilizado civilmente e tal. Letra B, Carlos poderá ser responsabilizado administrativa, penal e civilmente, sendo admissível o manejo de ação civil pública, demandando a condenação em dinheiro e o cumprimento de obrigação de fazer. É a tríplice responsabilidade, civil, penal e administrativamente, né? Letra C, Carlos será responsabilizado apenas administrativamente, com pena de multa. Está errado. Eu falei várias vezes isso, que a tutela ambiental ela se estende na esfera civil, na esfera administrativa e na esfera penal. Eu ainda falei que a esfera penal, em razão do princípio da subsidiariedade do direito penal, é a última ratio, etc. Essa letra C, né? Letra D. Carlos, além de responder administrativa e penalmente, será solidariamente responsável. Desculpa. Carlos, além de responder administrativa e penalmente, será solidariamente responsável o INEPAC pela recuperação e indenização do dano, sendo certo que ambos responderão de forma subjetiva. Está errado. Primeiro que o INEPAC é o órgão fiscalizador, né? Se ele é o órgão fiscalizador, ele não vai responder pelo ato praticado pelo infrator. E segundo que a responsabilidade na esfera administrativa e criminal, ela é subjetiva, mas na esfera civil ela é objetiva. Então, a resposta... faltou a letra E. Carlos não poderá ser responsabilizado, tendo em vista que o tombamento já constitui sanção específica pela não funcionalidade social do bem, que não pode ser considerado de natureza ambiental. Tem 3 erros na assertiva. Primeiro, que ele pode sim ser responsabilizado. Segundo, que tombamento não é sanção. E terceiro, que o bem tombado integra o patrimônio artístico, cultural, humanístico, etc. Resposta correta, questão número 10, é a letra B de bola.
Pessoal, então são essas aí as questões da prova, são esses os entendimentos que nortearam a correção e que eu compartilho com os senhores essa noite. Mais alguma dúvida, alguma ponderação, algum esclarecimento? Tudo Não? certinho, professor. Então tá bom. Então podemos encerrar? Professor, Pois só não? quero saber, você vai o relatório da aula do professor Mazei é para entregar também para essa disciplina? Não, não. Esse aí é do núcleo de extensão, coordenado pela eminente professora Eni. E eu compartilhei, a pedido da professora, o link no grupo temático de direito ambiental que eu mantenho. Está lá o link do Classroom, onde deve ser postado esse relatório. Esse relatório não é da nossa disciplina. Ah, tá. Então Tá tá. bom? Tá bom. Pessoal, mais alguma dúvida, alguma questão? Nada mais havendo, dando os trâmites por findos, né? Eu agradeço mais uma vez a gentileza da Marcela, né, que está aí nos anfitriando mais uma vez nessa noite, e podemos, então, encerrar a nossa sessão de correção da prova, conforme determina o ordenamento institucional.